Bem, na aula de hoje, a gente vai, como eu já tinha sinalizado, falar um pouco dos trabalhos que a gente passou para vocês, né? Em especial, assim, falar um exemplo de uso do Minimax em um jogo, né? E um exemplo de projeto de gamificação, certo? É aplicado ao ensino de uma disciplina de computação. Bem, então vamos lá. Bem, nosso primeiro tema é o estudo de caso do Minimax. Eu vou mostrar para vocês um jogo chamado Calar. Se vocês podem observar, Calar é um jogo em que você tem cada jogador tem 6 buracos ou 6 casas. Aí eu coloquei A, B, C, D, E, F. É um jogo, se eu não me engano, de origem africana, né? E então eu tenho o jogador A que tem as casas de cima e o jogador B que tem as casas de baixo. Então, só para a gente sinalizar, em vermelho, jogador B, em azul, jogador A. E aí você também tem duas casas que estão nas pontas. Essas casas que estão na ponta, nós chamamos elas de calar, que é justamente o nome do jogo. Certo? Qual é a ideia desse jogo, gente? Esse jogo ele começa exatamente nessa configuração aí. Os buracos eles são preenchidos com 3 pedrinhas cada, né? E cada jogador ele pode mexer em uma casa, em um buraco dele que esteja com pedrinhas, né? Então, o objetivo do jogo é trazer pelo menos metade das pedras para o calar do jogador. Então, eu escolho um buraco não vazio, pego todas as pedras e distribuo em sentido anti-horário. E aí eu vou distribuir as pedras nos buracos do jogador e do oponente. Como é que seria isso? Então, imagine aqui. Originalmente, eu tenho a jogada do jogador B. Eu tinha 5 pedras, 5 pedrinhas na casa E. E aí, o que é que ele faz? Ele vai distribuir essas pedrinhas em sentido anti-horário. Então, ele vai colocar uma pedrinha na casa F, uma pedrinha no calar dele, uma outra na casa A, outra na casa B e outra na casa C do seu oponente. Então, ele distribui as 5 pedrinhas. Então, isso é uma jogada válida no calar. Certo? Cada distribuição termina no calar do jogador, ele tem o direito de jogar novamente. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi, nessa jogada aqui, é do jogador A. Eu tenho 3. Aqui eu estou na representação matricial das pedrinhas. Eu tenho 3 pedrinhas nessa casa. Então, eu vou colocar uma em cada casa subsequente. Uma né, na próxima casa, outra na outra na outra que é no meu próprio calar. Então, aqui eu fiquei 4, 4, 1. Então, como eu cheguei, a última pedra foi para o meu calar, isso significa que eu posso jogar novamente. Isso é uma regra do jogo, certo? Bem, o Luan falou que nunca tinha ouvido falar sobre esse jogo, e aí então, a gente vai gastar um tempinho para entender o jogo, mas isso é normal, certo? Mas vamos lá. Bem,
E aí, cada distribuição termina em buraco que não contém nenhuma pedra. A última pedra e todas as pedras do buraco do oponente à frente são colocadas no meu calar. Aí, como é que é isso, professor? Ó, imagine agora aqui, essa jogada aqui, do jogador B. 3. Eu vou colocar aqui 3, então vai. Para onde é que vão esses 3 aqui? Um vai para a próxima, outro para a próxima, outro para a próxima. Então vai ficar 4, 4, 4, 1. Mas não é 4, 4, 1, porque aqui era um calar que estava em branco, vazio. Então esse 1 vai para o meu calar, esse buraco estava vazio, e o que estava à frente dele, esse 4, eu vou roubar também para o meu calar. Então, eu tinha 4 no meu calar, vai ficar 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, eu fico com essa configuração de jogo. O jogo basicamente é isso, certo? Então, o estudo aí do jogo é esse, né? Então, eu jogo dessa forma. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma situação que eu tinha aqui 6 pedras, vai uma para a próxima casa, para outra, para outra, para outra, para outra, outra. A última pedra caiu no meu calar. Isso aqui significa que eu vou fazer o quê? Repetir a jogada, certo? Aqui eu tenho 2 pedras, então eu vou jogar uma para cá, outra para cá. Só que essa pedra que caiu aqui, ela, mais todas essas pedras que estão na minha frente, porque esse buraco aqui estava vazio, vão para o meu calar. Então a ideia do jogo é essa. Você sempre escolhe uma casa. Vamos lá, Silene, vamos voltar aí o jogo. Pegar aqui um jogo inicial. Vamos dizer que eu escolhi aqui o C, certo, Silene? C tem quantas pedras? Aqui. Me diga aí, Silene, quantas pedras eu tenho aqui? 3. Pronto. Então, essas 3 pedras elas vão sair daqui. Eu vou ter uma pedrinha vai para a próxima casa, ou que é o D, outra para a próxima casa, que é o E, outra para a próxima casa, que é o F. Isso é uma jogada, entendeu, Silene? Pronto. Vamos fazer uma outra forma de jogar. Então, ao invés de fazer com C, eu faço com D. Eu escolhi o D. Então, eu vou tirar essas 3 pedrinhas daqui. A primeira vai para o E, a segunda vai para o F e a terceira vai para o meu calar. Como foi para o meu calar, eu tenho o direito de jogar novamente. Certo, Silene? Ok. E a outra opção de jogada seria a seguinte. Imagine, Silene, que aqui, que esse calar aqui, ele tivesse completamente vazio, certo? E aí eu tivesse com as pedrinhas correspondentes, eu tivesse alguma coisa dessa forma. Mais uma pedrinha aqui, mais outra aqui.
mais outra aqui. Certo? Aí vamos supor que eu vou jogar agora com essas 3 pedras aqui, o B, certo, Silene? O que é que eu vou fazer, então, se eu vou jogar com B? Então, eu vou tirar essas 3 pedras. Uma vem para o C, outra vem para o D, outra vem para o E, correto? Só que essa jogada daqui é uma jogada que a última caiu numa casa vazia, não foi? Então, essa pedra vem para cá e o par dela que está na frente tem quantas pedras? 3. Essas 3 pedras também vêm para esse calar. Então, esse calar que estava com 1 vai ficar agora com 1, 2, 3, 4. Mais 1, 5. E essas daqui saem. Certo? Então, a ideia do jogo basicamente é essa. É mais difícil vocês entenderem o jogo, espero. Certo? É mais difícil vocês entenderem o jogo do que a intervenção que nós vamos fazer, certo? Que é o uso do Minimax. Eu também escolhi o Calar propositadamente, porque é um jogo que vocês dificilmente escolheriam, porque não é um jogo conhecido no Brasil. Certo? Então, dificilmente vocês escolheriam esse jogo. Bem, quando é que o jogo termina? Quando um dos jogadores tiver mais da metade das peças no seu Calar, ou quando um jogador fica com todos os buracos vazios, porque quando ele fica com todos os buracos vazios, o outro jogador pega todas as peças que estão nos buracos dele, leva para o calar dele, e aí a gente vê quem é que está com uma de peças no calar. Quem é que tem o maior calar. Certo? Bem, colocado o jogo, o que é que a gente precisa? Olha, o que foi que eu fiz aqui até agora, gente? Eu expliquei a regra do jogo. Eu falei alguma coisa de Minimax até agora? Não. Só coloquei a regra do jogo. Por que eu coloquei a regra do jogo? Para a gente entender como é que funciona. Agora vamos falar aqui, aplicação do Minimax. Então, como é que eu vou representar o estado do jogo? O estado inicial, como é que eu represento o estado do jogo? Eu posso escolher representar o estado do jogo por um conjunto de números inteiros. Pode ser um vetor, pode ser uma lista. A forma vocês vão decidir, né? Na verdade, como vocês não vão precisar programar, implementar o jogo, então é só vocês colocarem, né? Você colocar uma forma de interpretação do jogo.
Pedra, papel e tesoura. Rapaz, não, porque pedra, papel e tesoura não é um jogo que você tem mais de uma rodada. É um jogo que é basicamente de sorte, né? Porque você, na verdade, ele é um jogo que, assim, Minimax só se aplicariam jogos. Você tem rodadas e jogos que eu tenho conhecimento perfeito. Eu sei tudo que aconteceu antes. Como é que funciona a pedra papel tesoura? Eu só tenho uma jogada e eu não sei o que o outro vai jogar, então não tem como eu fazer uma árvore de decisão, certo? Então, pedra papel tesoura não é uma boa sugestão de, de jogo. Na minha visão, certo? Um jogo de estratégia pode ser uma boa opção, certo? Um jogo que você tenha rodadas como damas, como xadrez. E pense em jogos como Resta 1, né? Pense em jogos que você toma decisões desse tipo. É. Damas é uma opção, né? Por exemplo. Bem, então aqui eu estou dizendo, olha, quem vai jogar o jogo inicial, o jogador a representação aqui eu tenho o jogador A e o calá dele, e aqui embaixo eu tenho as casas e o calá do jogador B, certo? Qual seria o teste terminal, gente? O que é que identifica quando o estado do jogo é final? Verificar o estado do tabuleiro se o jogador tem mais de 18 pedras no seu calá. Ou se ambos têm 18 pedras, que seria um empate. Aquela situação que o jogador fica com todos os buracos vazios, eu vou distribuir e acaba caindo na condição terminal. É porque eu vou fazer essa distribuição final. Certo, gente? Então, acaba caindo numa situação final. Certo? Bem, colocado isso, vamos seguindo. Bem, gerar árvore de decisão até o estado final é possível? O que é que vocês acham? Eu tinha dado para vocês uma métrica para a gente não, assim, tomar essa decisão de uma forma mais conceituada. Assim, se você tivesse que gerar um conjunto de estados menor que 1 milhão, era possível. Você faria tranquilamente até o estado final. Olha, a cada jogada eu tenho que escolher o quê, gente? Um dos meus buracos. Lá ele, né? Uma das minhas casas, né?
estão abertas, que estão com pedras, né? Dos buracos não vazios, né? De 1 a 6 buracos. Né? Então, e o meu oponente tem que escolher um dos 6 casas, 6 buracos deles. Então, eu tenho 6 possibilidades de escolha que vai gerar 6 estados diferentes do tabuleiro. Para cada estado, o meu oponente tem 6 escolhas. Então, a primeira rodada são 6 estados. A segunda vai ser 6 vezes 6. A terceira vai ser o quê? 6 vezes 6 vezes 6. Porque eu vou... A primeira jogada é jogada 1 do jogador A. A jogada 1 do jogador B, 6 vezes 6, 36. A jogada 2 de A, 6 vezes 6 vezes 6, 216. A jogada 2 de B, 1296, que é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Né? Aqui eu pulei. Aqui. E assim por diante. Né? Jogada 3 de A, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Jogada 3 de B, 6 vezes 6 elevado a sexta. E assim por diante. Ou seja, em 4 rodadas, porque a jogada 1 de A mais jogada 1 de B é a primeira, jogada 2 de A, jogada 2 de B é a primeira, a segunda, jogada 3 de A, jogada 3 de B é a terceira, jogada 4 de A, jogada 4 de B é a quarta. Ou seja, em 4 rodadas, nós geramos quantos estados? 2 milhões de estados. Na verdade, gente, esse número pode ser um pouquinho menor. Porque não necessariamente eu vou ter 6 casas com pedras. Eu só escolho as casas que têm pedras. Então, posso ficar em estados que eu tenha 3 casas com pedras, por exemplo, ou 2 casas com pedras. Né? Mas, na ordem de grandeza, a gente pode supor que vai ser alguma coisa nessa faixa. Certo? Então, não é interessante, pelo critério que a gente escolheu, a gente tentar gerar a árvore de decisão até o final. Para fazer a escolha do... E aí cai naquela ideia. Eu tenho que pensar na função de avaliação. O que é que seria a gente pensar na função de avaliação? É usar uma métrica para decidir qual é a melhor jogada sem conhecer o estado final. Certo? Eu não cheguei no estado final, eu cheguei vamos dizer que eu decidi gerar árvore para 10 rodadas, mas eu quero, sem ter chegado no estado final, saber avaliar aquele estado. Isso que é uma função de avaliação. Certo, gente? Então, eu quero poder fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu tenho que escolher algum critério. Que critério vocês escolheriam para fazer a função de avaliação? Me digam aí algum critério que vocês escolheriam, conhecendo o jogo, como eu passei para vocês, fazer a função de avaliação. Sugestões.
Pode ser mais peças nos buracos. Ok, ótimo. Então, uma função seria mais peças nos buracos. É uma opção. Eu escolhi aqui como função de avaliação a diferença entre o escalar. Eu quero dizer com isso. Deixa eu pegar aqui Aqui, por exemplo. Aqui eu tenho quanto no escalar? 3, né? E aqui eu tenho quanto nesse outro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, seria 10 para o jogador B e 3 para o jogador A. Então, eu teria aqui como função de avaliação do ponto de vista do jogador A, menos 7. Certo, gente? É uma função de avaliação. Se eu usasse a função de quem tem mais peças nos buracos, eu teria. Aqui eu tenho quantas peças no jogador A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. E aqui eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem uma peça que está escondidinha aqui no C no D do 6. Então aqui eu teria 9 como função de avaliação. Então eu tenho duas opções aí. Então são duas métricas diferentes. Eu acho que a métrica do calar, ela se refere, ela é mais próxima do objetivo. Mas se você colocar as peças, eu sugeriria não contar somente as peças, mas contar além dos buracos o calar. Se contar além dos buracos o calar, então aqui eu teria 20 para o jogador A e 16 para o jogador B, seria uma métrica de 4. Aqui eu estou contando todas as peças do jogador A e todas as peças do jogador B. Tudo que está no calar e nas casas. Então você tem aí 3 métricas diferentes. Na minha humilde opinião, ou a métrica que só mexe, que só envolve o calar, que dá menos 7, ou a métrica que só envolve o calar e os demais e os buracos, que dá 4, são as métricas mais interessantes para se usar. Certo? Ok, gente. Então, o total de pedras mantidas no buraco, então essa é a opção, certo? E aí, essa parte aqui, ela não é obrigatória, vocês não vão implementar, mas isso aqui fica só como para vocês verem. Isso aqui foi um exemplo de uma execução, né? Em 6 rodadas, que foi aí, a altura da decisão foi 12, o tempo em segundos para tomar a decisão, ou seja, eu usei aquela função de avaliação do escalar, e aí eu gerei uma árvore com altura 1, altura 2, 3, 4, uma árvore com 12 níveis, que eu fiz 6 rodadas de jogo. Então, cada jogador jogou 6 vezes. Para tomar a decisão em que eu projeto a jogada 6 rodadas para frente, eu gasto 4.800 segundos. Beleza, 4.800 segundos. O que é 4.800 segundos, gente? Quantos segundos tem uma hora?
3.600, né? Então imagine que eu jogo com o computador, fiz uma jogada. Aí o computador tenta antever 6 rodadas. Ele demora 1 hora para calcular isso e fazer a jogada dele. Vocês conseguem perceber isso? Né? Esse tempo de execução aqui, ele foi de uma máquina antiga, de alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, mas mesmo que a gente vá para uma máquina muito mais nova, a gente não teria como melhorar isso. É muito. Se eu gastei mais do que 1 hora para altura 12, que são 6 rodadas, para altura 20, que são 10 rodadas, eu gastaria naquela máquina 216 anos. Mesmo que fosse uma máquina mais moderna, uma máquina atual, possivelmente seria um que a gente chama de intratável. Eu não teria como gerar fazer uma jogada que antecipe 10 rodadas de uma forma factível. Certo? Isso é só para a gente ter uma dimensão de por que a função de avaliação é interessante. Porque se eu tenho uma função de avaliação e eu sei o tempo que eu vou gastar para calcular um determinado número de rodadas, aí eu decido, tá bom, então eu só vou fazer antevendo 5 rodadas, por exemplo. Se eu antevejo 5 rodadas, então quer dizer que que o computador vai fazer uma jogada, ele vai pensar mais ou menos aí uns 2 minutos para jogar. Vai ser lento, vai, mas é factível. Certo? Então, vocês entenderam a dinâmica do jogo? Esses 2 últimos slides aqui, como eles têm a ver com a implementação, eles não seriam parte do entregável de vocês. Né? O entregável de vocês é entender, apresentar um jogo que vocês encaixem na lógica do Minimax e apresentem como é que vocês analisariam esse jogo, como é que vocês usariam de função de avaliação, estado inicial, as coisas dessa forma. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Certo, gente? Bem, e agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o estudo de caso do outro trabalho, né, de gamificação. E a ideia é a gente escolher um tema, do ensino da computação, né? Isso tem a ver com o fazer de vocês enquanto licenciados em computação, certo? Então vamos trabalhar isso aqui agora. Certo, gente? Bem. Então, vamos pensar aqui na disciplina de rede de computadores. Eu quero ensinar a rede de computadores. O que é que seria uma estratégia gamificada eficiente? Gamificação, gente, tem a ver com motivação. Eu tenho que aproveitar que, de alguma forma, os jogos, eles impulsionam o interesse em competir, né? E aí, em determinado momento, quem está participando de atividade gamificada, ela não está só com o interesse de fazer aquilo porque é algo obrigatório, mas porque é algo que é divertido. Então, eu tenho que pensar em objetivos, fases, papéis, recompensas, mesmo que sejam recompensas simbólicas. E aí é muito interessante que essa atividade ela não seja
uma atividade obrigatória na disciplina. Não seja uma coisa, todo mundo tem que fazer isso. Não. É uma coisa que você propõe como um extra, como um substitutivo de avaliação formal, como algo que a pessoa adere se ela quiser. Certo? Por quê? Qual é o interesse da gente? O interesse da gente é que tenha um interesse lúdico genuíno. Certo? Que a pessoa sinta-se interessada em realmente participar daquela atividade. Então, isso vocês têm que trazer quando vocês conceberem a sua atividade gamificada. Então, uma atividade voluntária que substitui uma atividade formal. Basicamente, tem que pensar numa coisa desse tipo. Certo? Então, eu tenho que pensar em uma atividade interessante. Um formato que eu sugiro que vocês observem é um formato tipo de um hackathon. Não necessariamente que todo mundo tem que propor um hackathon, mas é um dos formatos interessantes. Qual a ideia? Você forma uma equipe como se fosse uma gincana. Olha, eu vou competir. Alguns hackathons, inclusive, eles são... As equipes são formadas ad hoc. Então, assim, ad hoc, eu não formo a equipe previamente, eu formo a equipe, inclusive, com pessoas que não têm interações entre si. Eu sorteio equipes, eu crio uma dinâmica inicial, né? Porque eu quebro a temática da proposta que vão apresentar no vídeo, Silene. Eu quebro aquela lógica pré-estabelecida dos trabalhos de equipe, né? Então, todos vocês fazem trabalho de equipe e aí vocês eventualmente já tem aquela, o que o povo chama daquela panelinha, né? Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, tem um cara que é responsável por dar o apoio moral, outro em pegar água, né? A gente acaba que sabe mais ou menos como é que funcionam essas coisas. Então, você sorteia, você traz pessoas que nunca trabalharam juntas antes, você quebra um pouco essa lógica, porque você força a dinâmica da cooperação de uma outra forma, você inverte, você muda, dá uma sacudida nos papéis. Aí, no caso aqui, o desafio pode ser, olha, eu tenho um conjunto de equipamentos e eu quero montar uma rede de computadores para a empresa utilizar seus sistemas. Então, eu tenho lá, sei lá, eu tenho 3 computadores, um sem fio, 2 computadores com fio, eu tenho um switch, eu tenho um Wi-Fi, eu tenho uma área de, sei lá, 40 metros quadrados, e aí eu quero, a partir da localização dos computadores, montar essa rede, certo? E aí eu vou ter um líder que coordena a equipe, por exemplo, um cara do financeiro, porque todas as escolhas que você vai escolher vão implicar em gastos, então tem que ter alguém que vai estar medindo esses gastos, eu tenho alguém que vai apresentar o projeto, eu tenho alguém que faz um cenário para testar o projeto, então eu vou criar papéis. Eu vou ter uma coisa que quando eu pergunte, mas e o gasto? Quem vai falar é o cara do financeiro. Quem vai falar do projeto é o cara que trabalha com projetista. Você tem papéis. Isso aí tem muito a ver com o quê? Quando você está fazendo esse jogo aqui, ele está procurando fazer uma similaridade com o mundo real. Certo? No mundo real, você não vai ter o cara que vai apresentar e todo mundo está lá. Você vai ter gente que, cada um que cuida de sua parte. Então, você tem diferentes papéis aí estabelecidos. Então, uma coisa importante nesse cenário aqui gamificado é você estabelecer quais são os papéis. Certo? Objetivos, papéis, recompensas, a gente tem que pensar nisso, né? Então, e pensar em fases. Então, vamos dizer assim, olha, coloquei aqui um jogo de 3 fases. Então, fase 1, colocar o projeto da rede, cabeamento, lista de materiais, serviços que vão ser feitos. E aí eu vou pontuar, vou ter um júri que vai pontuar qual o projeto mais barato, qual o projeto que mais atende às necessidades que estão lá nos requisitos dos clientes. Qual é o projeto que tem menos críticas, ou que tem mais, ou quem achou mais crítica no projeto dos outros.
Então, o testador, por exemplo, ele pode analisar, certo? Ele pode analisar o projeto dos outros. Você pode usar o Kahoot, certo? O importante, muito mais importante do que as ferramentas, é como você vai encadear planejar a atividade, certo? Mas você vai estabelecer os pontos, a motivação, a estruturação das fases, isso é interessante que você pense. Aí, de repente, se o pessoal tem uma fase 2, execução, você vai ter que conectar os computadores, switches, tempo de montagem pode ser relevante, verificar se a montagem corresponde ao projeto, defeitos encontrados em outros grupos, então o papel do testador e testar os outros. Né? E aí você pontua por cada atividade que é realizada. Depois, a fase 3, uso de uma aplicação na rede. Então, eu instalar uma aplicação de servidor web, ver essa aplicação funcionando no Wi-Fi, no sem fio. Aí eu vejo pela escolha da aplicação, no switch, vejo como é que é a demonstração, vejo o teste realizado em outros grupos. E aí, o que é que eu vou medir, gente? Eu posso pensar no ranking, eu posso pensar em pontos extras para cada equipe campeã de uma fase. Eu posso escolher o melhor membro de cada equipe. Então, eu posso colocar para a equipe dizer qual o melhor, cada um dizer qual é o melhor membro, na sua opinião, sem ser ele próprio. E aí eu pontuo esse membro de uma forma diferente. E aí eu tenho que garantir algumas questões. Por exemplo, toda equipe com desempenho satisfatório deve ter nota para aprovação. Eu devo ter incentivos suficientes para estimular mais esforços em cada fase, mas eu não posso desestimular uma equipe que tirou nota máxima na primeira fase, ela não pode ficar acomodada na fase 2 e 3, não. Então, você tem que pensar o seu esquema de pontuação, a tabela e tudo mais, que reflita isso. Certo? Então, a ideia de uma gamificação é basicamente essa. Você pensar, estruturar uma atividade, você descrever completamente a atividade, é que eu fiz um rascunho de como é que seria isso, mas eu penso em colocar os pontos, estabelecer os critérios bem definidos, né? E você dizer, olha, vou trabalhar dessa forma ou da outra. Certo, gente? Bem, vocês têm alguma dúvida das atividades? Se lembrando que vocês devem escolher entre uma ou outra atividade, certo? Então, eu coloquei para vocês aí a possibilidade de vocês fazerem em grupos, escolherem entre uma ou outra atividade. Então, vai ficar uma coisa mais tranquila e palatável para vocês. Alguma dúvida, alguma questão a mais? Hein? Bem, gente, eu vou estar disponível, então, através de mensagens, ou lá no Moodle, ou às vezes você me manda coisas pelo Diego, então, podem me contactar, né? Esses slides já estão também no site, eu vou colocar também o vídeo depois no site, se vocês verem a aula, se quiserem rever, né? Mas ela também já vai estar automaticamente gravada, então o tempo está ok, certo? Eu peço que vocês observem com cuidado os prazos, certo? Então, tente observar os prazos direitinho, né? E há de contínuo, aí depois que eu divulgar as notas, caso seja necessário, eu vou subir também a prova final para vocês, ok?
Tem mais alguém digitando aqui. Amanda. Amanda ainda está digitando, né? Então, bem, Amanda, a questão é a seguinte: usando o Minimax, as escolhas não são aleatórias, né? Você tem várias opções de escolha, aí você tem que ver como é que você representa o jogo, né? Talvez usar uma matriz para representar o estado do jogo, e pensar em quais são as jogadas permitidas, certo? E aí você vai usar o Minimax para definir a melhor jogada até o final ou até um estado intermediário. Aí você tem que analisar quantas jogadas tipicamente você tem no jogo de damas e se você consegue analisar todas as rodadas até o final. Apresentar uma análise, tentar esboçar isso, né? E assim, olha, o estado final vai ser esse, então não, eu vou analisar sei lá, o conjunto de rodadas e eu vou assumir que eu vou usar uma determinada métrica. Número de peças capturadas, diferença de peças capturadas, quantidade de peças com dama, ou uma métrica que junte tudo isso. Aí vocês têm que pensar em que métrica vocês vão utilizar, certo? Tem diferentes abordagens. Não existe necessariamente uma única resposta certa. É muito mais interessante eu entender o raciocínio que vocês fizeram, mesmo que seja um raciocínio que não seja o ótimo, né? Mas eu saber que vocês estão fazendo isso de uma forma consciente, né? Ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse curso, né? Se for a primeira versão desse curso de teoria dos jogos, eu tentei trazer um pouco da disciplina clássica de teoria dos jogos que a gente vê na matemática, na economia, na ciência da computação, na administração, né? Que falei um pouco sobre jogos competitivos, colaborativos, equilíbrio de Nash, Minimax, mas também trazer também algumas motivações aí também de jogos eletrônicos e gamificação, aí mais no final da disciplina, que tem também a ver com fazer aí da licenciatura em computação, né? E tangenciam também a teoria dos jogos em geral, ok? Então, obrigado aí por mais esse tempo juntos, certo? E qualquer coisa estamos à disposição, certo, gente? Então, por hoje é só. Obrigado e até mais.